Dito isto, eu quero compartilhar com os irmãos Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versos 42 a 45. Marcos 10, 42 a 45, esse texto servirá de referência para aquilo que nós vamos tratar, lembrando aos irmãos que nós estamos naquela caminhada, caminhando já para o final desse conteúdo, nós estamos falando a respeito de comunhão, entendendo que essa é a base para tudo que demais precisamos estar realizando. E a partir desse tema comunhão, nós vamos começar a estudar de forma expositiva o livro de Atos, que é o livro que conta a história do crescimento da igreja. Então, se queremos crescer, o nosso referencial de vida espiritual é Cristo. E o referencial de igreja é o livro de Atos. Então, vamos ler Marcos 10, 42 a 45. O texto nos diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre o tema comunhão se expressa em serviço. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos da tua direção, Senhor, porque nós queremos mais do que apenas ter uma informação. Nós queremos que essa informação mude a nossa maneira de viver, que ela se estabeleça como uma crença, como um elemento determinante no nosso íntimo, que estabeleça a forma como nós sentimos e como nós agimos. Então, planta a tua palavra em nossos corações, Senhor. Esclarece-nos a respeito da tua vontade, mas mova as nossas afeições, para que nós tenhamos comprometimento e, a partir do comprometimento, tenhamos alegria e prazer em fazer aquilo que é a tua vontade. Então fala aos nossos corações nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém? A comunhão se expressa em serviço. O texto que nós lemos é o texto em que Tiago e João, depois de terem ouvido Jesus falando a respeito daquilo que haveria de acontecer com ele, e é interessante porque os discípulos não eram diferentes de nós, né? Às vezes nós temos uma ideia na nossa cabeça, um objetivo ou uma compreensão, uma ideia pré-concebida, e aí, ainda que as pessoas ao nosso redor estejam falando algo completamente diferente, parece que a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir. E Jesus tinha acabado de falar com eles a respeito do seu ministério, que ele teria que ir a Jerusalém, e que chegando em Jerusalém, ele seria preso pelos líderes religiosos do seu povo, seria julgado, seria condenado, seria entregue nas mãos dos gentios, seria crucificado, mas ressuscitaria. E eles, na verdade, não ouvem nada disso. Eles não ouvem sobre a traição, sobre a prisão, sobre a condenação, sobre a morte. Eles só ouvem sobre a ressurreição e o reino. E aí Tiago e João dizem, bom, se ele vai reinar, ele vai sentar num trono, ele vai ocupar esse lugar importante, né? A gente precisa estar o mais próximo possível, porque isso vai nos colocar em evidência. E aí chegam para Jesus e pedem a Jesus, Senhor, permita-nos que quando o Senhor vier no seu reino, quando o Senhor assentar no trono, que a gente se assente um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus olha para eles assim, como assim? O que você está me pedindo? Não entendeu nada do que eu estou falando. E aí Jesus diz, vocês são capazes de beber do cálice que eu bebo?
Vocês são capazes de passar pela luta que eu vou passar? E eles dizem, sim, Senhor. Jesus diz, de fato vocês vão passar. Mas não cabe a mim decidir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. E aí, quando os outros discípulos ouvem que Tiago e João pediram isso, eles ficam invocados, né? Ficam invocados por quê? Peraí, ele está querendo passar na nossa frente, a gente também quer esse primeiro lugar, né? Então, o egoísmo, a visão limitada, estava presente no coração de todos eles. Aí Jesus os chama, e ele faz esse discurso, ele diz, o que vocês estão pensando que é o reino de Deus? Vocês acham que é alguma coisa parecida com aquilo que vocês veem no dia a dia aqui? Não, não é assim não. Aqui, as pessoas mais importantes, elas dominam sobre as outras. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, as pessoas mais importantes são aquelas que conseguem enxergar a carência e a necessidade das outras e usa aquilo que elas têm para poder servir aos outros. É essa a ideia. Aquele que é grande no reino de Deus é aquele que não busca a sua grandeza, mas busca a grandeza do outro. Ele busca investir no outro, ele quer cuidar do outro, ele não quer aparecer, ele quer que Cristo seja evidenciado na vida dele e ele investe aquilo que ele tem no outro. Então, por que eu destaco esse texto, irmãos? Porque se nós estamos falando sobre comunhão, nós precisamos entender que a Igreja de Cristo, ela tem 5 propósitos básicos na sua vida, no exercício da sua missão. A igreja existe para adorar a Deus, promover a adoração a Deus, em todos os lugares. A igreja existe para servir uns aos outros, para promover o crescimento uns dos outros. Ela existe para proclamar a palavra da salvação para aqueles que não conhecem. Ele existe para promover a comunhão, esse negócio que faz com que a gente viva como um corpo de fato, e ela existe para promover o ensino, para que todos saibam, todos cresçam no conhecimento de Deus, da vontade de Deus para as suas vidas. E se nós estamos falando sobre comunhão, nós precisamos entender que todos esses propósitos, eles precisam funcionar juntos. Se eu tirar um deles, os outros não funcionam. Então, para que eu tenha comunhão, eu preciso primeiro estar em comunhão com Deus, eu preciso estar promovendo a adoração a Deus. Se eu não estiver ligado a Deus, eu não consigo estar ligado a nenhum de vocês. Se eu não estiver promovendo a salvação, não haverá comunhão. Comunhão entre quem? Só entre nós, né? Tem algumas igrejas que às vezes desenvolvem esse defeito. O defeito diz assim, puxa, a gente está tão bem aqui, eu fico imaginando com tristeza, né? Que em alguns momentos na nossa história, algumas igrejas se comportaram desse jeito, de pensar assim, a gente está tão bem, a gente está numa comunhão tão boa, que se a gente for evangelizar, vai vir gente diferente, vem gente torta, e vai acabar atrapalhando, que é melhor a gente ficar assim mesmo. Que coisa terrível, não, isso não é reino. Então, se fizer assim, daqui a pouco morre todo mundo, a igreja acaba, né? Então, é preciso entender que para que um propósito seja bem cumprido, os demais precisam ser cumpridos. Não haverá comunhão se não houver comprometimento nos nossos corações em servirmos uns aos outros e servirmos da forma correta. Servir ao reino de Deus não é apenas desempenhar uma tarefa, e nós vamos falar sobre isso ao longo dessa exposição, mas desempenhar uma tarefa na igreja não significa necessariamente estar servindo a Deus e a igreja de Cristo. Então, o texto que nós lemos, Jesus se apresenta como um exemplo de serviço. Ele diz, olha, vocês precisam servir, porque até mesmo o Filho do Homem, até mesmo o Messias, o Salvador de vocês, o Deus encarnado, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, se nós queremos viver como uma igreja que de fato vive a comunhão, precisamos, a partir do exemplo de Cristo, precisamos buscar essa disposição em servir. Como o serviço recíproco, o serviço prestado uns aos outros,
aprofunda os nossos relacionamentos e abençoa a nossa comunhão. Então, sobre isso eu quero falar com os irmãos nessa manhã, em 4 pontos que a gente vai observar rapidamente. Primeiro deles, o serviço nos dá uma perspectiva correta acerca de nós mesmos. O que é que eu penso de mim mesmo no reino de Deus? Me converti, Deus alcançou a minha vida, me transformou, sou um salvo em Cristo Jesus. O que eu penso a respeito de mim mesmo? Então, eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos que nos esclarecem isso. O primeiro deles é 1 Coríntios 9, versos 16 a 18. Paulo está falando sobre a compreensão que ele tem de si mesmo no exercício do serviço ao reino de Deus. E ele diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Veja, Paulo está dizendo, olha, se Deus não tivesse me pedido nada, se Ele não tivesse me imposto nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação, e eu, por iniciativa própria, estivesse fazendo a obra, então eu podia dizer que estava fazendo algo muito importante. Mas se Deus me deu uma incumbência, Ele é meu Senhor, é meu Criador e é meu Salvador. Se Ele me deu uma incumbência, então cumprir aquela incumbência, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. É essa a palavra de Paulo. Paulo está dizendo que não deveria esperar, portanto, nenhum aplauso ou recompensa por fazer a obra de Deus. Irmãos, vejam, não há problema nenhum em quando nós fazemos alguma coisa na igreja, e isso abençoa a vida de alguém, que essa pessoa venha e revele essa experiência de ter sido abençoado por aquele trabalho. Por quê? Porque isso sinaliza que nós estamos acertando naquilo que estamos fazendo. Então não há problema nenhum em a gente pontuar para alguém que ele fez algo que nos abençoou, e não há problema nenhum em nós nos alegrarmos por recebermos uma palavra como essa. Mas esse não pode ser o motivador. O meu motivador não pode ser terminar o sermão aqui e ficar esperando que os irmãos na porta, puxa pastor, que sermão bom. Não pode ser isso. A minha motivação tem que ser trazer um conteúdo que abençoe a vida de vocês, porque Deus estabeleceu para a minha vida, Ele me deu um dom, me deu um ministério, e Ele espera que eu faça isso. Então, se eu faço isso e eu consigo cumprir bem essa função, então eu não tenho que esperar aplauso. Eu tenho que apenas agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer isso. É isso que Paulo está dizendo. Agora, quando Paulo diz isso, escrevendo aqui aos Coríntios, será que era um discurso isolado apenas para aquele contexto, porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática mesmo? Não, na verdade não era um discurso isolado. Era uma convicção que Paulo tinha, e ele mostra isso quando ele escreve aos Efésios. Em Efésios capítulo 2, verso 10, a gente costuma falar muito sobre os versos 8 e 9, né? Ele fala sobre a graça de Deus, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus não só nos salvou, mas quando Ele nos criou, quando Ele criou a humanidade, Ele criou a humanidade para realizar boas obras. Então, quando alguém realiza boas obras, ele não está fazendo mais do que obrigação. É para isso que nós fomos criados. Então, ninguém deve esperar aplausos por estar fazendo aquilo para o qual ele foi criado. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Essa ideia era algo tirado da própria cabeça de Paulo. Paulo pensou assim, deixa eu pensar aqui numas doutrinas, nos ensinos aqui, para poder ocupar o tempo da igreja. Não. Paulo tira essa ideia, esse conceito, do próprio Cristo. Em Lucas capítulo 17, verso 10,
O texto diz assim: assim também vocês, Jesus está ensinando aos discípulos, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É esse o conceito. Então, quando eu cumpro uma tarefa, quando eu invisto no meu irmão, eu não devo imaginar que isso está me fazendo mais importante do que ele ou que qualquer outro. Então, agora nós sabemos qual é a visão de Deus a nosso respeito e sabemos a visão que nós precisamos ter uns dos outros nessa questão do serviço. Agora, já que sabemos que somos servos e que servir nesta ou naquela função, como esta ou aquela ferramenta de habilidade, conhecimento ou formação, não nos faz melhores ou mais merecedores do que os demais servos, nós precisamos agora entender que o saber pode não fazer diferença. Não adianta apenas eu saber. Eu preciso crer. Isso precisa estar dentro de mim. Meus irmãos, eu tenho tempo suficiente de caminhada cristã para testemunhar de tantas pessoas que tinham um discurso que era corretíssimo, ajustado aos ensinos da palavra de Deus. Mas nos momentos de aperto da vida, a sua decisão não foi de acordo com aquilo que ele discursava. Por quê? Porque uma coisa é eu repetir um discurso. A outra coisa é aquilo estar estabelecido como lei dentro de mim. É por isso que a questão do serviço na igreja, e o serviço com a compreensão correta, ele vai nos fazer bem. Porque ele vai disciplinar exatamente essa questão de plantar dentro de nós um novo valor. De fazer com que lá no nosso íntimo nós acreditemos naquilo que a Bíblia está dizendo. Então, uma coisa é o que sabemos e outra é o que cremos. Quando servimos, trabalhamos em nosso íntimo a verdade bíblica de que somos alvos da graça de Deus e não merecedores da bênção de Deus. Ninguém é merecedor da bênção de Deus. Deus nos abençoa porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Então, o serviço, ele não tem a ver com algo que vai produzir merecimento, mas é com a responsabilidade que eu tenho. E aí sim, eu preciso me lembrar de que esse serviço, ele precisa ter como objetivo promover a glória de Deus e o crescimento dos irmãos. Por quê? Porque uma pessoa ela pode exercer uma função dentro da igreja e, na verdade, no seu íntimo, ela não está desejando promover a glória de Deus. Ela está desejando promover a própria glória. Então, a pessoa vem para frente para conduzir um momento de cânticos, para fazer uma participação especial, mas o objetivo dela não é que aquilo que ela está fazendo comunique a graça de Deus ao coração dos irmãos. O que ela quer é que as pessoas olhem e vejam: olha, mas que performance, olha que pessoa inteligente, olha que voz. Ela não está buscando a glória de Deus, ela não está buscando o crescimento de ninguém, ela está buscando a autopromoção. Então, ela pode estar trabalhando na igreja, trabalhando para a igreja e, na verdade, não estar alegrando o coração de Deus. Essa postura leva ela não para perto, mas para longe dos outros irmãos. Não vai promover comunhão. É na medida em que essas verdades de que o alvo de cada um de nós, o alvo de Deus para a nossa vida é derramar sobre nós a graça dEle. Então, eu recebo o que eu recebo pela graça, não por mérito, e entender que Deus quer usar a minha vida para promover o crescimento do outro, e que eu preciso fazer isso sem imaginar que a capacidade maior, a habilidade maior, a ferramenta maior que eu tenho não me faz melhor do que o outro, mas que eu simplesmente preciso me encontrar como um servo. Deus me deu ferramentas, Deus me deu vida, Deus me deu oportunidade, para que eu faça aquilo que Ele quer que seja feito na vida dos meus irmãos. Quando eu entendo isso e eu trabalho dessa forma, isso vai trabalhando dentro de mim, esse conceito
de que eu estou fazendo, mas quem faz através de mim é Deus, que eu não tenho mérito nenhum, que eu preciso promover o crescimento do outro. Quando isso sedimenta dentro de mim, então eu tenho alegria em servir. E eu não fico pensando que o outro está vendo, que o outro está aplaudindo, se eu estou sendo melhor ou pior do que o outro, se eu estou sendo reconhecido ou não. Eu apenas sirvo. E quando eu sirvo e eu abençoo o outro e o outro cresce, eu me alegro. Então, isso promove a comunhão. É quando eu exercito esse serviço. Com essa compreensão, é que o íntimo vai sendo transformado. E aquilo que a princípio é só um discurso, passa a se estabelecer como uma crença sólida. E essa crença, ela transforma os meus hábitos e ela transforma os meus sentimentos. E eu começo a me alegrar em servir. Então, é preciso servir. Por quê? Porque o serviço nos dá uma perspectiva correta acerca de nós mesmos. Eu não sou mais importante do que ninguém. Importante é Deus. Segundo, o serviço nos torna pessoas úteis ao próximo e ao reino de Deus. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, o texto diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Deus revelou o mistério da sua vontade. E qual é o mistério que estava escondido na eternidade e que nesse tempo foi revelado? De que Deus quer, através de Jesus Cristo, fazer todas as coisas convergirem para Deus. Quem é a meta? A meta é Deus. O caminho é Cristo. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ser para promover a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos remete a Deus, o Pai. O pecado corrompe nossa visão e nos faz agir como se o mundo girasse ao nosso redor e as coisas tivessem que acontecer em função da nossa vontade. Não é assim? Quando acontece algo ruim com a gente, Senhor, por que comigo? O que eu estou pensando quando eu falo uma coisa dessa? Eu estou pensando, puxa, podia ter acontecido com o irmão Rômulo, né? E quando eu penso num negócio desse, eu estou pensando assim, Senhor, eu sou mais importante do que o Rômulo. Irmãos, esse negócio não é de Deus, não. Então a gente precisa pensar, quando algumas coisas saem da nossa boca, quando algumas coisas preenchem a nossa mente e o nosso coração, a gente precisa avaliar, isso vem de Deus? Porque se não vem de Deus, tem alguma coisa errada nessa nossa disciplina, a gente precisa mudar isso. Então a gente planeja e deseja que tudo aconteça a nosso favor, e quando não acontece, levamos para o lado pessoal e nos entristecemos com Deus e com as pessoas que nos cercam, porque a coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, porque a decisão que foi tomada não foi do jeito que a gente queria, porque a sugestão que a gente deu não foi acolhida pelos demais irmãos, e a gente leva o negócio para o coração e fica triste. Qual é o remédio disso? O remédio é exatamente o serviço cristão. É o serviço cristão que disciplina isso, mas é como eu disse, tem que ser o serviço cristão com o entendimento correto. Não é servir para aparecer, mas é servir para promover crescimento. Quando nos dedicamos a servir e investir no outro, com o objetivo de promover o crescimento espiritual do outro, eu quero ver o bem do outro, eu quero fazer o meu trabalho aqui, e o meu objetivo não é ver se tem mais alguém vendo, se estão aplaudindo, se estão me elogiando, não. O meu objetivo é olhar para aquele em quem eu estou investindo e ver que ele está crescendo, e ver que essa informação, que esse trabalho está promovendo transformação e crescimento. Então, quando isso acontece, a prática do serviço cristão nos faz enxergar as coisas como elas realmente são. Isso é, tudo deve convergir para Cristo e para os interesses do seu reino. Eu me lembro quando nós começamos a falar, no contexto batista, a respeito de pequeno grupo multiplicador, de relacionamento discipulador, de prestação de contas, acendeu uma luz vermelha entre os batistas. Por quê?
porque os batistas estavam feridos com todo aquele movimento que havia acontecido já há alguns anos, que vinha corrompendo algumas igrejas, que era o movimento do ministério apostólico G12, que era aquele grupo dos 12. Dentro daquele ministério, aquele que estava discipulando, ele tinha autoridade sobre a vida do seu discípulo. E o trabalho dele não era de fazer com que o discípulo crescesse no sentido de conhecer e estreitar comunhão com Cristo e, aos poucos, ter menos necessidade do discipulador, que essa tem que ser a busca, o objetivo. Mas, dentro do discipulado G12, o discípulo é eternamente dependente do seu discipulador. E para tudo que ele vai decidir, ele tem que perguntar se pode. Não é pedir um conselho, é perguntar se pode, né? Se o discipulador autoriza ou não. Ele está debaixo da cobertura espiritual do seu discipulador. E aí, quando começamos a falar sobre essa questão do discipulado, acendeu essa luz vermelha. Espera aí, o que é isso aí? É um movimento G12 disfarçado? Mas, na verdade, o que a Bíblia nos propõe é que a gente invista na vida de alguém, vida na vida, de modo que essa pessoa olhe para a nossa vida e veja como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos com a igreja, como nós investimos na vida uns dos outros, e ela aprenda com a nossa vida como ela vai se relacionar com Deus, como ela vai depender de Deus, como ela vai investir na vida dos outros. É promover o crescimento para a libertação. Então, quanto mais o meu discípulo cresce, menos ele depende de mim. Essa é a ideia. E é para isso que o serviço cristão nos chama. Para que a gente invista uns nos outros, para que todos cresçam, todos estreitem a comunhão com Deus, todos tenham a maior compreensão a respeito do reino de Deus e possam fazer o mesmo com os outros. Quando isso acontece, até as ofensas, elas são vistas de um modo diferente. Por quê? Porque se eu entendo que o meu objetivo é investir no outro para que o outro cresça, e se eu entendo que quanto mais perto de Deus o outro está, mais a vida dele vai se ajustando, maior é a maturidade dele, melhores são as decisões, se ele está tomando decisões erradas a ponto de me ofender, a minha compreensão é, ele ainda está longe. E se ele ainda está longe, eu preciso orar por ele, e eu preciso investir nele, para que ele chegue perto, porque quando ele chegar perto, ele vai mudar. E aí, esse pensamento transforma a minha maneira de olhar para o meu irmão. Ao invés de eu me ofender, me magoar com ele, eu me encho de compaixão por ele, eu quero investir nele. Percebem como o serviço cristão, ele transforma a realidade? É isso o que Deus espera de cada um de nós. Terceiro, o serviço nos identifica com Jesus. Filipenses 2, versos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O serviço, ele nos identifica com Jesus. Jesus não precisava ter se encarnado, se tornado um ser humano. Tendo se encarnado, se tornado um ser humano, ele não precisava ter agido como servo. Ele poderia se mostrar como ele realmente é e como todos o reconheciam, como filho de Deus, como Deus que veio ao mundo. Sendo reconhecido como Deus, ele não precisava ter se humilhado, se entregue à morte, para que nós pudéssemos ter salvação. Quando Jesus escolhe fazer isso, ele escolhe não para a glória dele, mas para a nossa salvação. Ele escolhe usar a vida dele para nos servir e nos abençoar. Então, se desde o nascimento Jesus foi reconhecido pelos que o cercavam como filho de Deus,
né? Jesus está lá na manjedoura, acabou de nascer, os anjos vão lá, os pastores estão nos montes, os anjos vão lá e dizem: olha, em Belém nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês podem ir até lá e vocês vão comprovar. Os pastores largam os rebanhos lá nos montes e vão até Belém, e quando chegam em Belém, segundo a direção de Deus, eles encontram José, Maria e Jesus ainda bebê. Eles sabem que aquele que é nascido ali é o Rei, é o Salvador, é Deus entre nós. Então, desde o seu nascimento, Jesus foi reconhecido assim. Mesmo assim, até o último momento da vida dele, o que ele fez foi servir. Aquele que mais serviu também se tornou o maior. Filipenses 2, versos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que mais serviu, mais foi exaltado. Quando servimos, nos identificamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e não só combatemos o egoísmo nas nossas vidas, porque, na verdade, a nossa humanidade corrompida quer ser servida. A nossa humanidade corrompida quer o holofote em nós, quer o aplauso. É isso que lá no íntimo a nossa humanidade corrompida quer. E o serviço com a compreensão correta de investir no outro, ele vai quebrando isso. Ele vai mostrando para a gente que o importante não é a gente aparecer, mas é o reino de Deus ser promovido. Então isso vai combatendo o egoísmo, vai nos fazendo menos egoístas. E também apresentamos um modelo cristão para aqueles que estão ao nosso redor. A ideia não é o discipulado, a ideia não é que eu, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, eu esteja buscando alguém para dizer assim: vem cá, vamos caminhar comigo aqui. Deixa eu mostrar para você aquilo que eu tenho vivido na presença de Deus, como Deus tem me abençoado e o que você precisa fazer para poder caminhar no mesmo caminho. Então, se eu estou vivendo essa disposição de servir, eu não só estou trabalhando dentro de mim aquilo que é ruim, para que a cada dia eu esteja melhor, mas eu também estou influenciando para que aquele que eu estou discipulando, direto ou indiretamente, esteja aprendendo a fazer o mesmo. Então, o serviço cristão, enxergado da maneira correta, ele promove a saúde de toda a igreja. O seu exemplo, bom ou ruim, influencia. Então pensa nisso, né? Jesus diz assim: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem um muro nesse negócio para você ficar em cima. Então, se você não está dando um bom exemplo, promovendo o crescimento da igreja, você está dando um mau exemplo, e está prejudicando o crescimento da igreja. É preciso que a gente se comprometa em servir, para que, servindo, a gente melhore enquanto crente, e a gente ajude a outros irmãos a melhorarem também. Em quarto e último lugar, o serviço nos permite realizar os propósitos de Deus. Efésios 4, versos 11 e 12. O texto diz: e ele, aquele que desceu, o mesmo que subiu, o Cristo que nos salvou e que nos prometeu que vai voltar para nos levar, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a Bíblia está falando sobre os dons que Deus concede à igreja, e Paulo relaciona aqui, nesse momento particular, os dons relacionados ao ensino da palavra, ao estabelecimento da palavra, o conhecimento, para que os crentes estejam habilitados, mas a partir desses dons, o Espírito Santo de Deus vai distribuir tantos outros dons para diferentes ministérios na vida da igreja. E qual é o objetivo? O objetivo é a edificação do corpo de Cristo. O Cristo que nos deu o exemplo de serviço, também nos dá as ferramentas para servirmos. Ele nos chama para servir, mas ele nos ferramenta.
Então ele não diz apenas, olha lá, se reúne na igreja lá e vai fazendo as coisas para os outros. Não, ele plantou em nós o seu Espírito, nos fez filhos de Deus através do Espírito Santo de Deus em nós. E ele nos concede dons, de modo que aquilo que nós fazemos de forma natural, e é essa compreensão extraordinária do dom, aquilo que nós fazemos de forma natural, Deus opera na vida dos outros de forma sobrenatural. Isso é o dom. O dom não é algo que você domina, é algo que o Espírito faz no outro através de você. É aquela pessoa que pega o microfone e ela vem aqui na frente e ela declama uma poesia. Qualquer outro pode declamar uma poesia, mas quando ela faz, no comprometimento dela de servir ao corpo de Cristo, a maneira como ela faz ministra graça aos corações. E a gente é impactado, movido, né? Eu me lembro, ouvindo a respeito de dons, né? E alguém perguntava, isso no início da minha caminhada cristã, e alguém falava, qual é a diferença entre um professor universitário, com toda a capacitação que ele tem para poder dar uma aula, e um professor de escola bíblica que recebeu o dom do ensino, através do Espírito Santo de Deus. E aí a resposta foi, o professor lá da universidade, ele vai dar uma aula extraordinária, com muitos recursos didáticos, com muita informação, e ele vai preencher, talvez, e satisfazer as expectativas intelectuais dos seus alunos. Mas aquele que tem o dom, quando ele fala sobre a palavra de Deus, ele move os corações. Ele transforma atitudes, porque o Espírito Santo opera nos corações. Então Deus concedeu dons para cada um de nós, nas coisas mais simples que Deus chamou você para fazer. Quando você estiver fazendo, aquilo vai tocar no coração dos outros, vai mover o coração dos outros, vai promover o crescimento da igreja. Para que Deus chamou você? Qual é o seu dom? Você já sabe? Se você não sabe, você precisa orar a Deus, pedir, Senhor, me revela qual é o meu dom, aonde o Senhor quer que eu trabalhe, onde o Senhor quer que eu sirva. Porque não importa o que seja, se você fizer, fará diferença para o reino de Deus. Então, os dons distribuídos à igreja, eles têm dois propósitos basicamente. O primeiro é o aperfeiçoamento dos santos. O exercício dos dons promove a capacitação e a motivação dos crentes para a realização da obra de Deus. Quando eu pratico o dom que Deus me concedeu, eu abençoo, eu fortaleço, eu motivo os meus irmãos no crescimento espiritual, porque é isso que Deus quer. Mas qual é o segundo propósito? É a edificação do corpo de Cristo. O exercício dos dons promove o crescimento espiritual. Quando eu exercito o meu dom, eu também cresço. O meu dom, ele não ministra para mim. Então, quando eu prego, essa pregação não vai promover o meu crescimento, ela promove o crescimento dos irmãos. Mas quando eu me empenho por me preparar para que eu possa fazer isso melhor para Deus, isso também faz com que eu cresça, isso também me edifica, promove a minha intimidade com Deus, o meu amadurecimento emocional, o meu conhecimento bíblico, tornando a igreja mais comprometida na adoração, colocando Deus em primeiro lugar, porque quando você está comprometido em exercitar o seu dom, para servir, não para se servir, mas para servir ao outro, você está buscando a Deus, Senhor, me ajude. Quantas vezes, irmãos, na hora de preparar o sermão, eu fico imaginando a igreja. Quem estará presente na igreja? E aqui nós temos pessoas que estão, já tem lá, talvez, 3, 4 diplomas de especialização pendurado na sua parede, e nós temos outros que estão iniciando sua caminhada acadêmica. Qual é a linguagem que é preciso ser utilizada para que tanto um quanto o outro possam entender? Então, nessa busca por esse entendimento, a gente busca a direção de Deus. Senhor, me ajude para que aquilo que eu disser na minha limitação e na limitação dos irmãos de ouvir e de interpretar, que a Tua palavra seja comunicada aos corações. Esse exercício
desenvolve a minha dependência de Deus, porque eu sei que por mim mesmo a coisa faz um estrago. Eu vou falar A e os irmãos vão entender B e vai ficar terrível. Quem é que garante que esse trabalho vai promover o crescimento da igreja? É Deus. E aí é preciso estar vivendo a dependência de Deus. Então é a primeira coisa. A adoração, a relação com Deus é a primeira coisa que a gente ganha. E a segunda, a igreja se torna eficaz na proclamação. Cristo nos corações, tanto nos corações daqueles que já são membros da igreja, porque Cristo precisa ser construído, precisa crescer nos corações como Senhor, mas também lá fora, porque aquele que entende o que Deus está fazendo na sua vida, ele olha para fora e ele entende que tem muita gente lá fora que precisa receber esse mesmo alimento, esse mesmo conteúdo e ser igualmente transformado. Então, o exercício do serviço cristão, ele transforma a vida da igreja. Comunhão se expressa em serviço. Portanto, o serviço nos dá uma perspectiva correta acerca de nós mesmos. Eu agora sei que a questão não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo, com o seu reino, tem a ver com a igreja de Cristo. O serviço nos torna pessoas úteis ao próximo e ao reino de Deus. Eu preciso servir, porque o reino de Deus, ele espera que no exercício do meu dom, eu abençoe a igreja. O serviço nos identifica com Jesus. Se Jesus, sendo mestre e Senhor, o Deus eterno, ele serviu, então não tem nada que eu possa considerar que seja humilhante demais, que eu não possa fazer, se isso promover o crescimento da igreja. E por fim, o serviço nos permite realizar o propósito de Deus. Se eu sirvo, e eu sirvo da maneira correta, isso vai me levar para mais perto de Deus, e vai me levar para mais perto dos meus irmãos. Queremos ser uma igreja que viva a íntima comunhão, para que as pessoas a quem nós proclamarmos o Evangelho, e que chegarem ali da porta, colocar a cara para dentro, e falar, deixa eu ver o que acontece ali dentro. Quando eles olharem, eles dizerem assim, é aqui que eu quero ficar, porque aqui as pessoas se cuidam. Queremos ser essa igreja? Então precisamos colocar nossa vida diante de Deus, e dizer, Senhor, me ensine a servir, para que servindo, eu esteja mais perto do Senhor, e mais perto dos meus irmãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus.